Às vezes fico pensando como é que vou fazer, mas velho vou ficando quase sem perceber, pois tudo se perdoa, menos a natureza. A gente amadurece, perdendo a beleza. A gente amadurece, perdendo a beleza. Só uma coisa fica pra todo. Formando a rede A Palavra Viva de Deus. Rádio Atalaia de Maringá, Paraná. Rádio Difusora de Ubiratã, Paraná. Rádio Aparecida de Seranópolis do Iguaçu, Paraná. Rádio Ecológica de São João del Rei, Minas Gerais. Rádio Cultura FM de Patrocínio, Minas Gerais. Rádio Liberdade FM do Carmo do Cajuru, Minas Gerais. Rádio Cidade de Campina Verde, Minas Gerais. Rádio Tuparendá, no Paraguai. Rádio Liberdade FM, Engenheiro Navarro, Minas Gerais. Maior escritor, Santa Catarina, que tem profeta e o maior escritor. Alô, gente amiga, boa tarde. O programa Palavra Viva de Deus já está no ar através da internet de várias emissoras. Boa tarde, do Bento. Boa tarde, Aline. Boa tarde, do Padre Tobias, e salve Maria. Padre Rômulo, boa tarde. Bom, abrimos o programa primeiramente com a Aline, vamos lá. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, a vós, cristãos vindos do paganismo, eu digo, enquanto eu for apóstolo dos pagãos, honrarei o meu ministério, na esperança de despertar ciúme da minha raça, e assim salvar algum deles. Se a rejeição deles foi reconciliação para o mundo, o que não será a admissão deles? Será como a passagem da morte para a vida. Pois os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Outrora vós fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia, em consequência da desobediência deles. Assim são eles agora os desobedientes, para que, em consequência da misericórdia usada convosco, alcancem finalmente misericórdia. Com efeito, Deus encerrou todos os homens na desobediência, a fim de exercer misericórdia para com todos. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-lhe e lhe pediram: Manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher aproximou-se, postou diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse: Não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher insistiu: É verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: Mulher, grande é a tua fé. Seja feito como tu queres. E desde esse momento sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Esta passagem do Evangelho, merecia um filme. Já pensou? Mulher correndo atrás de Jesus, dos apóstolos, e sabemos pelas revelações de Valtorta que a cena é mais impressionante. Parece que Jesus estava fugindo da mulher. Era uma mulher não judia, era pagã. Jesus corria na frente.
E os discípulos estavam assim admirados. Ele nunca fez isso. Ele sempre atendeu bem as pessoas. Jesus estava apressado e até correndo. Então falaram para ele: manda embora essa mulher, está gritando atrás de nós. Jesus então falou para a mulher: não é bom tirar o pão dos filhos, os judeus, para dar aos cachorros. E a mulher: não, é verdade, mas os cachorros, os cachorrinhos também comem alguma coisa, aquilo que cai da mesa do patrão. Aí Jesus parou, falou: ó mulher, como é grande a tua fé, pode ir para casa, tua filha está curada. Então vejam a cena, né? Jesus não estava desprezando a mulher. Jesus queria dar uma lição da fé e da humildade da mulher. E antes de Santa Teresa já descobriu o ponto fraco de Jesus. Santa Teresa dizia: eu sei qual era o ponto fraco de Deus, é o coração, é piedade para aqueles que precisam de misericórdia. Santa Teresa, 2000 anos antes, a mulher cananeia já sabia: ele é bom, vai atender o meu pedido. Então vejam o que é a humildade. Amém. A primeira música do programa é Conjugar a Palavra Amar, do Canto de Paz. Tem muita gente que não reconhece o verdadeiro sentido do amor. Conjugue amar, esta palavra, vai ver o quanto ela tem valor. Se a humanidade amasse mais, jamais teria tanta divisão. Seria só uma santa igreja, não julgaria o seu próprio irmão. Seria só uma santa igreja, não julgaria o seu próprio irmão. Eu digo isto por ver tantos erros e muita gente só passando fome. Que bom seria se houvesse união e mais amor no coração do homem. Procure sempre só plantar o bem, filosofia dos grandes profetas, e diga sempre: eu te amo, irmão. Sinal que Deus pôs em nossa testa, e diga sempre: eu te amo, irmão. Sinal que Deus pôs em nossa testa. Sempre sabe ser feliz, jamais reclama da pesada cruz que cada um tem pra carregar, que por amor por nós fez Jesus. Não julgue aquele que foi escolhido, Pedro I, para nos guiar, só meditando que se chega a Deus e conjugando a palavra amar. Só meditando que se chega a Deus e conjugando a palavra amar. São 2h13. Este é o programa Palavra Viva de Deus. Através da internet nós atravessamos o planeta, o mundo. É, Patobias? Patobias agora está sendo um homem viajado. Ele não quer mais andar de carro, nada, só quer andar de avião. Quem viu isso? Lá em Sorocaba andando de carroça aqui. Que... Tá
Tá bom, Patabi, tá bom. Você vê que a palavra viva de Deus só faz assim. Ah, é? A primeira mensagem de hoje foi do dia 13 de agosto de 1995 que eu recebi, que diz: sou o Pai de todos. A paz esteja contigo. Meu nome sempre terás. Em teu coração reina a maior esperança que o homem pode alcançar. Este sou eu, meu filho. Fiz de ti alguém que pode transmitir toda a beleza que seu Deus tem. Assim que sou. Os traços da minha misericórdia são colocados na pessoa que está preparada para representar o meu caminho, o caminho de Deus. O sentido do luzeiro que te falei, essa palavra luzeiro, quando foi a primeira vez que Jesus falou, eu perguntei a Ladi, perguntei a várias pessoas o que é que significava, eu não sabia isso. Então o sentido do luzeiro que te falei é a minha luz que está sobre ti, desde que tu foste batizado no Espírito Santo, há 23 anos atrás. O calor do meu fogo permanece sempre aquecido no teu coração, na mesma proporção que foi dado a Moisés e é dado a ti. Nesses últimos tempos, ligados estás diretamente no céu. És a espada que irá cortar todos os baraços que cresceram no meu caminho, mudando todo o rumo do que foi escrito por outros profetas, que se dizem pastores, mas são falsos. Bento, meu filho, o Pai é vida e a fonte de toda sabedoria. A igreja celebra a sua magnitude, o potencial principal. A capacidade é infinita. Sou eu que estou conversando contigo. Meu filho, por que me dás alegria pela tua simplicidade? És o que és e não tens vergonha de mostrar que me amas de coração e não de boca, como muitos fazem. É isso que faz crescer um coração tão pequeno, a sabedoria de seu pai, por ter um filho simples, porém educado, para me representar em qualquer lugar que for chamado. Tua boca, meu filho, quando fala, não deixa nada a desejar. São palavras adocivas, que faz qualquer coração compreender que só pode vir de Deus. Teus cantos, teus linguajar, são também como as flores que se abrem e mostram toda a sua beleza. Todos os filhos que já me pertencem, eu tenho olhado muito pela oração de vocês. Quando me pedem alguém que possa guiá-los ao meu caminho, o Bento é um deles. Meus filhos, nele estou por inteiro. Os demais vivem também na mesma luta, para um futuro melhor. As escolhas estão sendo feitas, a mesa está preparada, a ceia será servida, mas os convidados são poucos, porque o mundo rouba toda a atenção do meu convite. São muitos lugares que reservei, mas poucos me dão atenção. Na hora que eu fechar as portas, ninguém mais entrará. Tenho desejado tanto que meus filhos ouçam, pelo menos um pouco, a minha voz. Porém, o inimigo meteu-se no meio e tirou toda a atenção da minha luz. Hoje, meus filhos, comemora-se o Dia dos Pais. Eu que sou pai de todos, só tenho que agradecer aos poucos que me ouvem, pois o restante me faz chorar a todo momento pela perda que estou tendo. Filhos e filhas, me amem de todo o coração, que de ti nunca mais me afasto, Jesus. Mas a Virgem Maria fala umas palavras. Obrigada, filhinhos, por meu Jesus, que é vosso Pai e meu também. Maria Santíssima. Nesta mensagem, Jesus lembra o Dia dos Pais e diz:
Eu sou o Pai de todos. Domingo passado, fizemos uma liturgia especial para Deus Pai. Nas leituras e orações da missa, repetimos cerca de 40 vezes a palavra Pai. Foi um pedido especial de Deus Pai, a alma santa da Itália, Madre Eugênia. Também a pedido de Deus Pai, ela mandou pintar uma imagem muito expressiva. Deus Pai tem sua coroa nos pés. O globo do mundo está no seu coração. E Deus fala: vê, minha filha, onde está minha coroa? E vê onde está o globo do mundo, no coração. A palavra Pai é repetida mais de 1000 vezes na Bíblia. A palavra Filho é repetida 5000 vezes. É a segunda palavra mais repetida na Escritura. A palavra Filho, 5000 vezes. Deus criou os pais para termos um retrato permanente do Criador diante de nossos olhos. Sem o primeiro pai, não haveria nada. Deus fez uma promessa extraordinária à Madre Eugênia. Ele fala: a alma que repetir a palavra Pai com todo carinho e devoção, nem que seja uma única vez na vida, essa alma não perecerá. Fala de Deus Pai, palavra Pai do céu. Veja que promessa, hein? A alma que repetir a palavra Pai, Pai do céu, com todo carinho e devoção, nem que seja uma única vez na vida, essa alma não perecerá. Podemos então avaliar o tesouro que Jesus nos deu, ensinando a oração do Pai Nosso. Podemos também sentir a riqueza de outras orações, onde pronunciamos a palavra Pai, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. É bem verdade que Deus falou numa mensagem: é mais fácil conquistar a Deus do que pegar uma palha no chão. Amém. 2h21 o programa este, Palavra Viva de Deus. Vamos com a música agora, que se baseia naquilo que os homens pularam por cima da lei de Deus. Quando, antes de eles assinarem, casamento de homem com mulher, o Espírito Santo já iluminou, antes que acontecesse aquele tratado que eles fizeram lá, essa música Andorinha. Vamos lá. Uma andorinha só, ela não faz verão, mas duas junto pode ter grande criação. Uma andorinha só, ela não faz verão, mas duas junto pode ter grande criação. Mas para isto acontecer, um macho e a fêmea que faz crescer. Mas para isto acontecer, um macho e a fêmea que faz crescer. Agora os homens querem mudar a lei de Deus para não criar. Agora os homens querem mudar a lei de Deus para não criar. Andorinha só, ela não faz verão,
pode ter grande criação, uma andorinha só, ela não faz verão, mas duas junto podem ter grande criação. Mas para isto acontecer, uma magia fêmea que faz crescer. Mas para isto acontecer, uma magia fêmea que faz crescer. Agora os homens querem mudar a lei de Deus para não criar. Agora os homens querem mudar a lei de Deus para não criar. A lei de Deus para não criar. A lei de Deus para não criar. 2h25. Este é o programa Palavra Viva de Deus, através de várias emissoras, como a rádio aqui, Camboriú também, nesse horário transmitindo. E pela internet nós vamos até Japão. Que maravilha, né? Pois a segunda mensagem eu recebi dia 13 de agosto de 1996, que diz: exaltação se faz em silêncio. Não como aí que está esse tipo de missa aí. Isso é um deboche para Jesus, né? É um deboche mesmo, é findo. Isso é o fim, gente, não tem. Esse escândalo que os padres estão fazendo, cantando música sertaneja na hora da consagração. Tá, então, essa mensagem, exaltação se faz em silêncio. Na presença de Jesus eu disse: o que mais me alegra de viver neste mundo, Senhor, foi de ter sido chamado para lhe servir. Cada dia é um novo dia para mim e para a minha família, pelas lindas mensagens que o Senhor vem me passando, e sua Santa Mãezinha também. Obrigado, Senhor. Agora não é o Pedro III, agora é o Padre Tobias, viu? Vamos lá. Exaltação só se faz diante de mim quando alguém fecha a porta do seu quarto e diz em silêncio, onde ninguém possa ouvir. Só eu, porque esse gesto faz parte da humildade. Todo aquele que quiser aparecer com seus gritos e louvores exagerados, esses não sabem quase nada da minha espiritualidade. Os seus olhos só enxergam o que não deviam, e os seus ouvidos escutam o que não devem. Muitos começaram bem com seus trajes decentes dentro da minha casa. Quando batiam no peito, primeiro se ajoelhavam, pedindo perdão dos seus pecados em voz baixa, como fez o publicano. Lucas 18, 9 e 14. Já o outro, o fariseu, se orgulhava do que fazia. Aquele que baixou a cabeça e pediu perdão dos seus pecados, esse saiu justificado, mas o outro não. Bento, meu filho amado, pergunte a um vidente que vê a minha mãe, quando está ouvindo ela falar, se existe clamor exagerado. O silêncio é tão profundo que pode ter 1000 pessoas por perto, que ninguém ouve nada, a não ser só os videntes. É como acontece também aqui contigo, ninguém da sua família pode me ouvir. Só tu, meu filho, por isso foste escolhido. Meu Jesus querido, antes da vossa vinda gloriosa, tudo o que eu escrevi e vou escrever será publicado. Quem te ensinou tudo o que sabes sobre mim? Foi algum sacerdote ou um leigo qualquer? Não, sou eu, teu Salvador, que passo por tuas mãos toda a energia espiritual para curar as pessoas, escrever os seus cantos e agora todas essas mensagens. Meu filho, tudo que é meu é sagrado. Não se pode desperdiçar nada.
Este exemplo já o tens há muitos anos. Meus direitos são corretíssimos. Não há nada há de errado. A palavra que de um rei não pode ser anulada, senão ele não tem credibilidade. Assim sou eu contigo, palavra por palavra, todas serão juntadas e publicadas. Não precisas mais te preocupar. Sei que queres que todos possam ler. Não precisas nem me dizer que com isto irão pensar que só queres ganhar dinheiro. Já ouvi muitas vezes dentro do teu coração que queres arrumar mais almas para mim. E o quanto tu puderes. A responsabilidade, meu filho, de tudo isto é minha. Ninguém irá impedir, porque todos estão sob meu poder. Homem nenhum no mundo poderá anular essas mensagens. Assim como o Evangelho vai sendo espalhado pelo mundo inteiro, essas mensagens também irão surgir. O que ainda não foi publicado, alguém irá fazer, isto por mim. Da mesma maneira que vens escrevendo, outro será tocado para publicar. Tu já sabes, meu filho, que a verdade nunca ficou engavetada. Sempre foi dita às claras. Quem tem medo dela é porque já não lhe pertence mais. Esses ou essas já se comprometeram com o meu inimigo. Obrigado, meu filho. O que ontem escreveste, o mesmo será daqui por diante, porque assim eu quero. Fique com a minha paz. Jesus. Jesus aqui fala, tudo que é meu é sagrado. Não se pode desperdiçar nada. A própria natureza nos ensina que não se deve desperdiçar. As folhas que caem das árvores secas apodrecem e são reaproveitadas. Elas se transformam em adubo para outras plantas. Os raios do sol que cintilam não apenas embelezam a natureza de cor e luz. Os raios do sol se transformam em alimento das plantas pelo processo da fotossíntese. Aprendemos isso na escola. Cientistas chegam a dizer que tudo que existe na natureza é luz concentrada. Veja o valor da luz. O homem está aprendendo a reciclar até o lixo e os dejetos. Se assim é com os elementos da natureza, imagine com as coisas sagradas. O tempo que Deus nos dá é sagrado. Não temos um relógio só para contar as horas. É principalmente para nos lembrar que a vida é o primeiro presente de Deus. O diabo falou por boca de um possesso: vocês, os homens, esbanjam o tempo. Se eu, diabo, tivesse apenas 1 minuto desses que vocês esbanjam, jogam fora, eu já não seria mais diabo, voltaria para Deus. O diabo avisando para nós sobre o valor do tempo. Quantas outras coisas nós esbanjamos? Uma biografia que narra a vida de um santo, que pode mostrar como servir a Deus, deixamos de lado. Um livro de meditação que nos ensina os mistérios do céu, fica de lado. A palavra viva de Deus, que traz para nós palavras preciosas lá de cima, pela boca dos santos e anjos, deixamos de lado. O silêncio da noite, ou quando estamos sozinhos, com nossos pensamentos, também é precioso. Ali podemos ouvir a voz de Deus. Será que esbanjamos também a nossa voz interior, onde Deus fala? Você sabia que no silêncio da noite, quando estamos sozinhos, com a nossa consciência, não existe ateu. Ali no silêncio se ouve a voz de Deus. Amém. 2h34. Aqui, quando eu perguntei para Jesus, meu Jesus querido, antes da sua vinda gloriosa, tudo que eu escrevi e vou escrever será publicado? Sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque quando começou a aparecer as primeiras mensagens, a gente estava numa situação muito difícil.
Até para comprar comida era um sacrifício. Mas mesmo assim você vê que a vontade que eu tinha, a gente ganhava só trocadinho, era 5, 10 reais, 20 reais, nunca tinha visto uns 100 reais. Mas mesmo assim, aquele dinheirinho que era para comida, se eu ganhasse para São 80, 40, eu pegava, fazia os folhetos numa gráfica e saía espalhando na cidade, nas portas da igreja. Mas quando foi um tempo, eu vi que não dava, ou servia para comida, ou servia só para publicar. Então ele disse, meu filho, tu não vai poder aguentar, tu não tens condições para isso. Deixa que tudo será publicado. Aí você vê só o que é a grandeza de Deus, né? Ele via os esforços que eu fazia, porque eu levava 2, 3 horas para bater uma mensagem numa máquina de escrever, só com o dedinho, que eu não sei. Levava aquele tempo todo para escrever aquela mensagem, e uma borracha apagando, né? Então, era um sacrifício. Depois de tudo, mais ou menos, levava para a gráfica. Mas a gráfica não olhava onde tinha erro, não olhava, fazia tudo aquilo. Que era um sacrifício. Foi aonde eu perguntei para ele. Antes da sua vinda gloriosa, será tudo publicado? Aí vocês veem o que é o poder de Deus. E ele responde que sim. E hoje está espalhado pelo mundo inteiro. Agora é a música, né, Lina? Isso, a música agora que oferece a mãe, o Alex, a Silvana, Ana Maria, José Roberto, João Batista, Maria Aparecida, Cátia, Graziele e eu. Oferecemos Pai pelo Dia dos Pais amanhã. E também o Sidney oferece o seu pai Alcido, lá do Paraguai. Hoje é um dia especial para nós que vivemos aqui com o porta-voz das mensagens de Deus. Mais um ano lhe deu. Obrigado, Jesus, por nos dar um Pai tão amoroso, sempre a nos guiar, sempre a ensinar que o caminho de Deus temos que trilhar. Com muita perseverança nós vamos chegar. O que Ele alcançou, iremos alcançar. Na casa do bom Deus, eternamente o adorar. Sua vida pra Deus é tão importante, nos leva sempre consigo, sempre confiante. De Pedro Deus o chamou, na terra já o elevou. Obrigado, Jesus, por nos dar um Pai tão amoroso, sempre a nos guiar, sempre a ensinar que o caminho de Deus temos que trilhar. Com muita perseverança nós vamos chegar. O que Ele alcançou, iremos alcançar. Na casa do bom Deus, eternamente o adorar. Obrigado, Jesus, por nos dar um Pai tão amoroso, sempre a nos guiar, sempre a ensinar que o caminho de Deus temos que trilhar. Com muita perseverança nós vamos chegar. O que Ele alcançou, iremos alcançar. Na casa do bom Deus, eternamente morar. Na casa do bom Deus, eternamente morar. Agora está faltando apenas 17 minutos para as 3 horas. Vamos com a terceira mensagem. Vamos ver se é possível de ler a mensagem para depois dar a entrevista aí, que a entrevista da japonesa lá é bonita. É emocionante, viu, Eugênio? Lá com o Pato Tobias. Eu nunca vi um repórter tão importante como o Pato Tobias. A reportagem bonita ele fez, viu?
É igual o Cid Moreira, Deus me perdoe. A terceira mensagem é como é grande a sua misericórdia, dia 14 de agosto de 2000. Essa mensagem diz assim, presta atenção, e é uma das pessoas que Jesus escolheu, que está na Bíblia. Num grande abismo, Jesus colocou o seu inimigo para não vir aborrecer por 1000 anos. Apocalipse 21, 3. Mas depois teve que soltá-lo para não abolir as leis dos profetas. Apocalipse 27, 10. Assim, irmão, também contigo vem fazendo, onde todos os assuntos que vêm sendo passado para ti, narrado por ele e sua mãe, e junto nós também, nenhuma dessas mensagens pode ser abolida. A inspiração sempre é dada pelo Espírito Santo, porque é ele o canal principal. E com ele as coisas que são de Deus não passam pelas mãos de um falsário. Pode até existir, mas não tem resistência, e tão logo se acaba, como foram os vários que quiserem imitar eu e se acabar em nada. A vinda do Senhor se dará no momento quando bem ninguém espera, e pegará a maioria ligado nas coisas do mundo, despercebidos por este lado. Não entra em suas mentes que o Salvador um dia virá. Hipócritas. Conhece a força da natureza, mas não conhece a cólera de Deus. Ele é pacífico, mas quando é adorado, e não como um ser qualquer, sua misericórdia é infinita, mas também tem um limite. Sua bondade vem de pai para filho, mas não o da perdição. E infiltrou-se no meio, fazendo assim que Jesus não precisa mais ser adorado. É que estão fazendo a Igreja Católica, tirando do centro, né? As leis da besta declaram que ninguém dobre mais os joelhos para Jesus, e que a Santa Igreja continua numa fachada só por fora, mas que por dentro diz que não se deve mais adorar o Santo Sacramento. Agora é lei. Irmãos, não se deixem vencer por este lado, porque todos aqueles que não vierem mais se curvar diante do Santíssimo Sacramento estarão aceitando a sua condenação. Isto é a lei dos profetas, inspirado pelo Espírito Santo, como estas mensagens também. Neste o falsário não pode pôr as mãos. Tudo aquilo que Deus, nosso Pai, quer que seja declarado antes da vinda do seu Filho Jesus, que seja declarado de todos os erros que vem cometendo o ser humano. Diante do altar, nenhum irmão ou irmã receberá as graças do Senhor, se estiver mal vestido ou sem confessar, mas só receberá se estiver sacramentado com o máximo devido respeito. O derramamento de sua misericórdia está se dando. Porém, não se sabe o dia e nem o mês, mas nós, que estamos junto com Jesus, estamos vendo que suas graças tão logo deixarão de ser derramadas, onde só os escolhidos é que permanecerão livres. Quem passou essa mensagem é São Tiago, Padre Rômulo. Já devem ter reparado quantas vezes aparecem as palavras joelhos, adoração, respeito nas mensagens, como aqui acontece nessa de Santiago. Deus não é complicado. Há 4.000 anos ele publicou os 10 mandamentos. É o primeiro
E o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, um ato de adoração. Jesus resume ainda mais, amar a Deus e amar o irmão. É este o sentido da palavra joelho, adoração. Primeiro mandamento, reconhecer Deus, que é o Criador, a origem de tudo, que deve ser obedecido. As leis humanas não são tão simples. Só o Código Civil brasileiro tem milhares de prescrições, sem falar de outras leis. O Código de Trânsito tem 600 palavras. Código de Trânsito, só o Código de Trânsito. A declaração do imposto de renda precisa de um advogado para se orientar. Quando o presidente americano Roosevelt fazia sua campanha para a eleição, jornalistas perguntaram: presidente, qual vai ser o seu plano de governo? Ele respondeu: fazer o povo americano cumprir os 10 mandamentos. Que resposta magnífica de Roosevelt. Será que não chega? Plataforma de governo. Nos 10 mandamentos se fala para não matar, não roubar, respeitar os outros. Quem vai para a cadeia? Aquele que não cumpre o 5º e o 7º mandamento, principalmente. Qual a razão das guerras? O 5º e o 7º mandamento. Por que o desequilíbrio na bolsa? O 5º e o 7º mandamento. O povo americano compreendeu muito bem o plano de governo de Roosevelt. Por isso ele foi eleito várias vezes como presidente. Quem fala esta mensagem é o apóstolo privilegiado de Jesus, Santiago, aquele que sempre era convidado por Jesus. Pedro, Tiago e João. Para a transfiguração, onde está? Pedro, Tiago e João. Para a oração no horto, quem está ali? Pedro, Tiago e João. Para o milagre na casa de Jairo, a ressurreição da menina, quem está ali? Pedro, Tiago e João, sempre a convite de Jesus. E até Leonardo da Vinci descobriu isso. Na pintura da ceia, coloca os 3 juntos, ao lado de Jesus. Pedro, Tiago e João. Vejam, quem sempre esteve assim ao lado de Jesus, sabe o valor da adoração. Amém. Pois é, essa mensagem como é grande a sua misericórdia, é que eu tenho dito ao Padre Romo e todos vocês, que a misericórdia de Deus é grande. Mas desde a hora que não é só chamar de Pai, é como diz aqui, precisa estar confessado, sacramentado e com sua veste. Não adianta dizer Pai se não se confessa e não sacramenta e está sempre mal vestido. Então a pessoa tem que olhar essa parte para entrar na outra vida. Agora, confessar como um padre, como aqui o Padre Tobi, o Padre Romo, que respeita a lei de Deus, não aqueles que celebram missa com música, cantando e pulando, dançando. Esse não, que viram as costas para Jesus, nem adianta se confessar. Está na mensagem também. Ele diz, olha bem com quem vão se confessar, meu filho. Olhe bem. Então, com os dois aqui, pode se confessar que eles foram tocados por Cristo. Mas não é por ter o nome de padre que... Né, não tem isso aí, não. Não tem esse negócio. Porque lá, até os parentes da gente... Não, um lá, o outro também vale. Então, por que eles não fazem tudo como nossos queridos sacerdotes fazem? Celebrar a missa em silêncio, que é a coisa mais linda. Eu não recebi uma mensagem com barulho. Era 3 horas da manhã, 3h30, 4 horas, até as 2 horas da manhã eu era chamado para escrever. Por causa do quê? Do silêncio. Agora você imagine essas missas na televisão, o barulho que é, guitarra, pandeiro. Ali não está Jesus. Olha que eu tenho alertado tanto. Já o ano que vem vai completar 40 anos, chamando a atenção. Mas a maioria não quer aceitar, acha que tudo está certo. Pois é por isso que está escrito, todos nem baterão no peito serão salvos, porque não aceitam a verdade. A música, Aline. A Aline de Foz do Iguaçu oferece a música Pedro II, que a Zenildo e a Janete cantam, e deseja felizes os pais para o seu Pedro II, para o pai Juarez e o padrinho avô Paulo de Foz do Iguaçu.
Também a Terezinha oferece a próxima música para o senhor José Fernandes Conceição e para todos os pais da Palavra de Deus e os grupos de Maringá, Paraná. Pregar o Evangelho era sua missão. São Paulo dizia: amai os irmãos. Pregar o Evangelho era sua missão. São Paulo dizia: amai os irmãos. Do Mestre Jesus, São Pedro apóstolo foi morto na cruz. O Papa primeiro da Igreja de Cristo, sofrendo por ele, disse: eu não desisto. O Papa primeiro da Igreja de Cristo, sofrendo por ele, disse: eu não desisto. Minutos faltam para as 3 horas. Vamos, o Patobia, com a mensagem, porque vamos ver se para dar tempo de nós passar essa reportagem. Certo. Essa reportagem aqui do casal que o Eugênio fez com você lá em São Paulo. Eu gostei, viu? Sabe por que eu gostei? Por causa que o Sidney... Sidney não, o Cid Moreira aí, o Cid Moreira no Patobias, ele é... Patobias, quando for fazer uma reportagem, Patobias, tem que ser mais assim, explorando a pessoa. Por gentileza, senhora, como é que foi? Como é que foi? A senhora só abriu assim, deixou ir. Mas gostei, viu? Mas ela falou. Falou mesmo. Eu gostei. A sua voz ficou estridente, bonita. Gostei. Nossa. O filho da perdição já está entre vós. Dia 13 de agosto de 2004. Jesus. Ele entrou na fileira de minha igreja e vem mostrando como se deve agir para escandalizar a figura humana, fazendo que cresça cada vez mais os seus atos fúnebres dentro do que é meu, até para escrever esse assunto quer desviar a atenção desse que escreve o que tenho a contar. Todos os membros de minha igreja que vierem me desobedecer sobre esse assunto pedofilia, que vem aumentando cada vez mais, vão pagar muito caro. Aqui se faz um alerta: se não quiseres viver no inferno, afasta-te desses atos diabólicos, enquanto é tempo, que te arrependas e peças-me perdão já. Do contrário, perderás tudo, teu corpo, tua alma, onde teu nome jamais voltará a ser lembrado. Diante de mim não ficará nenhum desses. Sofri na cruz como ninguém sofreu, mas agora meu sofrimento é muito maior por ver essas mãos sujas pegando na santa hóstia e dando aos meus filhos inocentes. Queridos filhos meus,
Se um de vocês souber que um sacerdote está procedendo mal dentro de minha igreja, é preferível não assistir à Santa Missa, porque na consagração da Santa Hóstia não estarei. O inferno é para esses que só vêm escandalizando. O pecado da carne se compara como os urubus, que comem só o que é podre. De minha semelhança fiz o homem, mas não para violar o templo. E agora acontece que não é só o corpo, e sim a minha igreja, que é de Pedro, meu filho João Paulo II, já não dá mais conta. Com isto, não permitirei outro tomar o seu lugar. Eu mesmo que virei fazer uma limpa, pois já não aguento mais. O céu continua em clima de tristeza pela fome no mundo, pela matança de criança e de velhinhos abandonados, e pela falta de justiça nesta terra. E agora o filho da perdição dentro do que é meu. Agora é a Virgem Maria e a Aline que vai ler. Filhinhos, ajudem Jesus, preparem homens e mulheres para receberem Ele, e juntem-se com os sacerdotes que vêm respeitando todas as obras deixadas por Ele. Das mãos desses sacerdotes vocês podem receber a comunhão que Jesus está presente. Do contrário, não precisam ir à Santa Missa com esses que vêm escandalizando, com mulheres vulgares e se aproveitando das crianças. O mundo está para ser modificado a qualquer momento. Então fiquem de sobreaviso. Cuidem para não caírem na tentação da carne, para não violarem o templo dele, que é o corpo humano, que é vosso corpo. Jesus e Maria. Padre Rômulo. Nesta mensagem, Nossa Senhora fala: cuidem para não violarem o templo de Deus, que é o vosso corpo. Os judeus tinham maior respeito pelo templo de Jerusalém. Os pagãos não podiam entrar nesse templo. Havia para eles uma área reservada e uma placa avisava: quem ultrapassar aqui será condenado à morte. Uma área só para pagãos. E mesmo os judeus deviam respeitar ao máximo o templo. Uma das acusações contra Jesus foi essa: ele blasfemou contra o templo. Mentira, né? Os samaritanos sabiam do ciúme dos judeus pelo templo. Para provocar os judeus, vinham de noite, jogavam cadáveres dentro do templo. Era preciso interromper as cerimônias no dia seguinte e consagrar o templo novamente. O apóstolo São Paulo repete as palavras de Nossa Senhora: não sabeis que sois templo de Deus? Agora imaginem na missa o ato mais sagrado, uma profanação com um sacrilégio. Por isso Jesus se retira antes da consagração. Quando Jesus morreu na cruz, os terremotos derrubaram as colunas principais do templo. O véu se rasgou. Os anjos ali presentes exclamaram, segundo a visão de Catarina Emmerich: saiamos daqui, porque Deus não está mais presente. O templo profanado. O mesmo acontece com o corpo humano profanado. Deus se retira. O mesmo acontece principalmente com a missa profanada. Deus se retira. Veja que o traje: vem o Rei do Universo até sua casa, até sua porta, e você aponta com o dedo para a rua, e Deus se retira. Amém. A música que vai ser rodada também eu quero oferecer para todos os pais e para os meus irmãos lá que ainda, né, graças a Deus, estão bem vivos. João e José, para vocês também essa música, viu? E lá para os genros também, que são pai, para os meus filhos que são pai, né? Essa música que eu quero dedicar a vocês com carinho, porque essa música foi baseada no meu tempo que a gente tinha tudo pela frente, tudo para alcançar no ponto que eu cheguei. Recordações. Recordações é as coisas boas, não as coisas más. Assim você também deve pensar. As coisas más você esquece, põe uma pedra em cima e esquece.
E só daqui para frente pense nas coisas boas, porque coisas boas traz para a saúde do coração. O coração só pode estar tranquilo quando você pensa nas coisas boas, porque aí Deus permanece junto. Se você pensar numa maldade qualquer, ele se afasta e o aborrecimento vem, e à noite, às vezes, é um martírio para dormir. Então pense sempre nas coisas boas. Por isso eu fiz essa canção. E Aline, vai lá? Se agradece também a presença da caravana de Maringá, da Rádio Atalaia de Maringá, o senhor Teru, a esposa Ágata, o senhor Ângelo, Antônio, Eduardo e Ágata, Tereza e Regina Cobata, Elenir, Loreni, Rosângela, Joana, Antônio, Maria, Fernando e Júnior, de Rolândia, Paraná, Lige, sua irmã Lídia, também o pessoal de São Paulo, Maria Aparecida Silva, também o João Batista, Trevino de Itatiba, para o pessoal de São João Caioã, Paraná, Luísa, Ana Maria e Daniela de Paraibuna, São Paulo. Lá para a Alemanha, para Alzíria, lá, aquele pessoal maravilhoso que recebeu muito bem nós. Também lá para a nossa querida a irmã, Dona Rosinha, Lúcia, e tanto outros lá em Portugal, lá no Canadá, da Maria Jesus, a Maria Leonardo, como é a outra também, né? Tem mais, né? Tem Maria Pinheiro, Maria Pinheiro. A Maria Pinheiro, isso mesmo. A Júlia. Júlia. Como é a Júlia? Eu acho que a Maria Jesus está querendo vir agora com mais Natal, uma... se Deus quiser. Natal, né? Uhum. E também a Maria Alzíria está querendo vir. Então pode vir que eu vou guardar o peixe para vocês, viu? Estou lá com uma... Eu comprei 50 em chuva. Mas todo dia estou comendo eu. Quando chegar só tem um restinho para... A música Recordações. Essa música aí não é por ser minha não. Essa aí quando eu escuto, choro. Recordar é bom, quanto bem nos faz, pois quem ama sente o que ficou para trás. É uma vida cheia de recordações, porque soube amar muitos corações. Então, meu amigo, não perca a esperança. Ouça o que eu te digo, tenha confiança. Nossa juventude breve vai voltar, diz nosso Senhor. Só quem soube amar. Recordar é bom, quanto bem nos faz, pois quem ama sente o que ficou para trás. É uma vida cheia de recordações, porque soube amar muitos corações. Então, meu amigo, não perca a esperança. Ouça o que eu te digo, tenha confiança. Nossa juventude breve vai voltar, diz nosso Senhor. Só quem soube amar. Toda melodia
quando ela é inspirada pelo Espírito Santo, não existe erro, falhas. Ela só existe palavras que deixam a gente mais satisfeito, alegre, contente. E quando você escuta, liga uma música no rádio que é profana, você sente. Você sente porque só hoje em dia os cantores, compositores só fazem, música só pelo prazer da carne. E isso aí é nada mais uma blasfêmia contra a natureza. Porque Deus fez tudo perfeito. Só o homem é que está desviando do caminho tão bom, maravilhoso. Na época que eu gravava, em 1961, 70, eu gravava música boa, mas também tinha alguma música no meio, que não era do prazer da carne, mas era música mais para dançar, música mais que deixava a pessoa mais alegre. Hoje não, hoje, graças a bom Deus, a gente faz a melodia conforme o Espírito Santo sopra. Você sabe que está me ouvindo e vendo aqui, você sabe que Jesus é um trovador? O povo gaúcho, na trova, né? Um canta, o outro responde. E Jesus é trovador, não sabia que ele trovava. Ele é trovador, quer ver? Depois você vai ler essa mensagem, mas o primeiro sou eu. Assim, perto dele, eu disse, vamos ver se Jesus é bom mesmo na rima. Perguntei. Eu disse para ele, pelas graças recebidas, pelos dons que Deus me deu, pela luz que me acompanha, de ser chamado um filho seu. Ele, no mesmo pé da letra, ele já respondeu, olhaste no espelho, viste o teu rosto mudado, cumpres o que eu te peço, por ser o meu filho amado. Isso é que é trovador. Patobi, agora. A rima é bonita, não é, Patobi? Gostou? Eu que vou ler? Eu que vou ler? É você que vai ler. Certo. Isso. Em quem venho confiando, a justiça dos homens não pode interferir, que seja no trabalho de santidade ou na justiça divinal. Eu sou o teu Senhor, por isso te batizei com esse nome, Pedro II, e nenhum pode tirar, como fiz com tantos. Cefas se chamava, dei o seu nome Pedro I. Saulo, que era seu nome, o chamei de Paulo. E assim foram muitos. E por fim, Bento, agora te chamo por Pedro II. Por quê? Porque és o último profeta. Esta assinatura coloca-te em posição direcionada por mim, que sou o teu Salvador Jesus. Em meu rebanho tinha que vir um para ajudar a guiar as minhas ovelhas. Um título que só se dá a quem eu escolho, por uma justa razão, como fiz com o Pedro, no meio dos 12 apóstolos. Houve sim outros que mereciam o mesmo, mas um só foi escolhido por mim, homem simples e pescador. Nada tinha de conhecimento sobre evangelização, mas a partir daquele momento tudo mudou em sua vida. Por me negar 3 vezes, não o abandonei, por ele ter se arrependido, quando me viu sendo condenado injustamente, e depois pregado numa cruz. E esta cruz iria se mostrar a toda a humanidade, luminosa no céu, antes de minha vinda gloriosa, significando que dali por diante o diabo não mais terá outra chance. E quem não soube carregá-la, não terá parte comigo, por ser o único rei, e porque meu Pai entregou tudo a mim. Agora chegou a hora de restaurar tudo, e virei com meus anjos e minha Santa Mãe, e meus 12 apóstolos. Será que meus irmãos irão se salvar? Por eu ter escolhido a ti, meu filho Pedro II, nenhum deles irá se perder por seres meu porta-voz. Quem teve na terra um pai amoroso com a sua família e uma mãe piedosa, seus frutos serão todos meus.
Obrigado, Senhor Jesus, por meus irmãos nesta hora. Também assim será com todos aqueles que vêm me obedecendo, terão mesmo vida eterna. Na fisionomia tua, muitos vêm se espelhando, vendo um homem tão simples e sem julgar ninguém, esperando que só eu o faça, o único justo, que sou o Criador de todas as coisas, e no mesmo instante Salvador também. O nome Santíssima Trindade, como está nas Escrituras, é um mistério só meu, Jesus. Ai, que mensagem. Padre Romulo. Sempre tem mensagem. Nesta mensagem, Jesus fala da importância do nome. O nome é uma marca, uma profecia, é muito mais do que um simples apelativo para chamar uma pessoa. Na escola, se faz a chamada dos alunos, cada um responde, presente. O nome é muito mais do que isso. Nos planos de Deus, é um destino, uma missão, uma vida. Por isso ele mudou o nome de Simão para Pedro, Kefas, o nome de Saulo para Paulo, o nome de Bento para Pedro II. Os papas também costumam trocar de nome. Jornalistas, nas vésperas ou depois da eleição do Papa, estudiosos, analisam e veem todo um programa de ação no novo nome escolhido pelo Papa. Papa João, são 25 papas com esse nome. Demonstram a devoção e admiração que eles têm pelo apóstolo São João. Papa Leão, são 13 nomes com esse nome, Leão, uma homenagem ao primeiro Papa Leão Magno, do século VI, que enfrentou os bárbaros que invadiram Roma e toda a Europa. Papa Paulo, 7 papas com esse nome, em homenagem ao apóstolo São Paulo, que percorreu todo o Império Romano, levando o Evangelho até os confins do mundo. Agora temos Pedro, explicação de Jesus, é porque ele possui não só o cargo, mas também a função da profecia. É porque está anunciando a vinda de Cristo. É porque foi eleito diretamente por Cristo, como o primeiro Papa, São Pedro. É porque não precisou de conclave. O primeiro e o último foram eleitos sem conclave, não fechados numa sala, mas a céu aberto, com a visão do mar. Primeiro no mar da Galileia e o último no mar de Taquaras. Amém. Isso é real, né? Por que ele foi chamar eu para Taquaras? Algum significado tinha, né? Pedro era pescador, e eu quando cheguei em Taquaras, que na hora da comida não tinha, eu pedi para ele, o senhor me ajuda aí que eu vou lá buscar um peixinho, porque não tem comida. E foi bater e valer. Foram 4 garupas que eu peguei, né? 22 pessoas na mesa para comer e a comida, né? Então ele deu aquele milagre já para mim, de 4 garupas, deu para o meio-dia e deu para a noite. Agora, o que as pessoas às vezes ficam imaginando, mas como é que Deus vai dar um cargo desse para uma pessoa que não tem estudo, não tem nada, é uma pessoa simples, que da roça? Pois é, gente, é o seguinte, a esclarecimento dele, desde o primeiro Papa, que Pedro, até João Paulo II, nenhum dele foi passado o cargo que foi passado para mim. Mas como? Porque eu acho que mais que Pedro primeiro, eu não estou chegando a esse ponto. É o que ele esclareceu, que nenhum dele, nenhum Papa, nem São Pedro, podia escrever o que eu escrevi. Então, para completar a Sagrada Escritura, tinha que ser antes da vinda de Jesus, para depois a pessoa não reclamar, mas ali tinha parábola que eu não entendia. E Jesus manda o livro, a palavra viva de Deus, do céu em minhas mãos, passa para você e você não aceita. Então, meu amigo, é você que se condena, não é Deus. Vê a misericórdia tão grande de Deus, pegar uma pessoa que não sabia nem escrever uma carta, escrever, a completar a Bíblia, para dar toda a chance para você.
E você não aceita porque eu sou pequenininho. Mas o cargo maior ficou para mim. Até aí é uma coisa que para mim é um fenômeno isso aí, não é? Porque pegar uma pessoa, como no começo, né, que quando eu fui chamado, quando ele disse que o cargo meu era assim, eu disse, ai meu Deus, passa isso para os padres e bispos, eu não sou disso aí, eu não entendo essas coisas. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, foi dos padres e bispos. E agora? A maioria contra mim. Gozado, né? Pedi por eles, fiz tudo por eles no começo. E no fim, eles são contra mim. É a mesma coisa como Jesus. Os sumos sacerdotes é que condenaram Jesus e agora estão fazendo a mesma coisa. A música, Aline. A música agora é Homem de Fé, a gente oferece para a Neidinha, filha da Bentinha e Oswaldo de Mariporã, São Paulo, que na segunda-feira, dia 15, estará de aniversário. Nossos parabéns e muitas felicidades. Também para o Didi de Jesus Mendonça Gonçalves de Serranópolis, Paraná, que faz aniversário hoje. Dia 15 também, segunda-feira, a Yara, esposa do Luiz aqui de Balneário, e o Bruno, filho do Dr. Cid de Minas Gerais. Dia 18, quinta-feira, a Estela, filha do Dr. Couto. E dia 19, sexta-feira, o Gabriel do Paraná e a Gabriela de Brasília, filha da Mauricélia. Pelo Dia dos Pais também, lá do Dr. Couto e do Dr. Sidney, nós oferecemos essa canção também, né? De fé, generoso e bom, atraiu o olhar do Senhor, que o escolheu para proteger a Virgem Maria e o Filho seu. José que muito agradou, o bom Deus me ajude a sempre servi-lo, e da Mãe do céu que contigo está, alcançai a graça de sempre ouvi-lo. E da Mãe do céu que contigo está, alcançai a graça de sempre ouvir, de amá-lo, adorá-lo, sentir, de amá-lo, adorá-lo, sentir. Agora é a hora que você deve dar atenção, meu ouvinte aí, que você está ligado na internet. Deixa tudo do seu serviço aí, a senhora, o senhor, as pessoas do Brasil, Portugal, Canadá, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Argentina, Japão, que vem assistindo o programa. Esquece aí do serviço ou alguma coisa e preste atenção no depoimento da pessoa que recebeu do céu a voz para me entregar o brasão. Essa senhora
muito querida, até admirei da humildade dela, simplicidade, ela e o seu marido. Vamos lá agora. Estamos aqui em São Paulo, na casa do senhor Carlos Yamaguchi e da dona Lúcia Yamaguchi, para saber deles como que foi feito o brasão para o senhor Pedro II. Olha, eu estava trabalhando, fazendo meu trabalho com os pobres, sentado na mesa da cozinha, arrumando algumas papeladas, e de repente ouvi uma voz que, dentro do coração, que dizia: meu filho Pedro não tem brasão. Então eu pensei, bom, não tem nada a ver, porque não sei se ele tem brasão, não sei de nada, né? Passou um dia, chegou no dia seguinte, eu pensei, bom, a bobeira que passa na cabeça, né? Chegou no outro dia novamente, meu filho não tem brasão. Eu pensei, mas o que tem a ver com brasão, né? Não estou nem indo lá em Camboriú, nem nada. Nunca falei com o seu Bento, nem nada. Passou mais um dia. No terceiro dia, o meu filho, Pedro II, não tem brasão. Passou. Pensei, mas que coisa esquisita. Quem está falando no meu coração? Eu acho que ou é Jesus, ou Nossa Senhora, ou pode ser o próprio demônio para me usar, para me ridicularizar, né? Eu fiquei na minha, continuei meu serviço, só que a voz insistia: meu filho Pedro II não tem brasão. Então perguntei para o Carlos se ele tinha algum desenho de brasão, né? Que às vezes ele vê revista ou coisa. Aí ele falou assim: eu tenho de João Paulo II e de Bento XVI, né? Aí eu falei assim, me traz aqui. Aí ele me trouxe, assim, deixa aí que agora estou ocupada, depois eu vejo. Quando foi à noite eu fiquei olhando. Brasão, todos os papas têm o seu brasão. Mas o que tinha eu a ver com brasão? Meu filho não tem brasão. Então eu comecei a olhar brasão do Papa João Paulo II e do Bento XVI. No brasão do Bento XVI tem símbolo, o compasso que significa maçonaria e o urso que fala na Bíblia sobre um animal parecido com um urso. E do João Paulo II tem a cruz, fundo azul e um M. Aí veio assim: do meu filho João Paulo II tem fundo azul, porque esse meu filho tinha que viajar o mundo inteiro no céu azul, me levando Nossa Senhora, né? Ele pregou a devoção a Nossa Senhora no mundo inteiro. Voou de avião para cá, quase o mundo inteiro. Eu pensei, e agora? E ele, que ele era muito devoto de Rosário, levou devoção a Nossa Senhora para a salvação da humanidade, no mundo inteiro. E a cruz significa a vida de martírio que ele levou, né? João Paulo II foi verdadeiro mártir, tanto no trabalho missionário como também últimos momentos foi verdadeiro martírio, o senhor sabe, né? Aí eu pensei, e agora? Do Bento XVI tem significado, tem um sentido, do João Paulo II também, e eu agora com Bento. E eu agora? Aonde que achar o significado do brasão?
Aonde, eu pergunto para o senhor, aonde que eu ia imaginar a coisa? Mas só tinha que confiar em Nossa Senhora. E é só eu confiar, né? Ela foi falando, eu falei, Pediu um sinal pra você. peraí. Depois eu pensei assim, mas será que essa coisa vem de Deus ou o que é? Nossa Senhora, se é a senhora que está falando comigo, então me dê uma prova, porque eu não posso também estar fazendo besteira aí, né? Como que eu vou ficar fazendo besteira e levar para uma pessoa tão importante? Eu vou colher uma rosa e se a rosa orvalhar, não reguei nem nada, sequinho. Coloquei lá no altarzinho que depois eu vou mostrar. Falei assim, se essa rosa orvalhar sem eu molhar, sem nada, tá sequinho. Resposta da senhora, que a senhora que está falando, que os céus que está pedindo isso para o Bento XVI, para Bento da Conceição. Aí passou 1 dia, 2 dias, levou 3 dias a gota d'água. Não ficou orvalhado assim como orvalho normal, só formou uma gota d'água numa pedra. No 3º dia, quando desapareceu de repente, porque geralmente vai secando aos poucos, né? Mas sumiu na minha frente assim, e quando sumiu, na pontinha formou uma queda de água que formou coração. Então isso, acho que era a Nossa Senhora que estava confirmando que ela que estava querendo isso. Passou. Aí eu falei assim, mas mãezinha, mas como é que eu vou montar esse brasão? Eu não sei nem a vida dele, não sei nem o que ele pensa, como que eu vou montar esse brasão? Aí veio o verde. Tem fundo verde do Bento XVI, o fundo de uma cor. Do João Paulo II tinha significado que ele ia viajar pelo céu no mundo inteiro. E o verde veio porque seu Bento veio do meio do verde, né? Aí eu pensei assim, bom, o fundo é verde, marquinha, fundo verde. Uma coisa que eu não sabia, o seu Bento falou depois. Aí coloquei o verde e mais o quê? Ali no Anjos e Arcanjos, primeiro veio isso aí. Anjos e arcanjos entraram na luta em defesa do ser humano para salvar contra Satanás. Então os anjos e arcanjos vão lutar junto com o Senhor para banir o Satanás para sempre. Olhando o brasão do Papa João Paulo II, a chave está virada para cima. Eu ia fazer assim, né? Assim, não. De outros papas, a chave está virada para cima, porque o inferno está aberto e a tentação está saindo do inferno e tentando por toda a humanidade e fazendo o que estão fazendo, né? Não precisa ninguém falar nada que Satanás está agindo no mundo, porque realmente está, né? Aí eu pensei assim, bom, e aí foi ela. O brasão do Bento, a chave tem que ser ao contrário, porque ele, juntamente com meu filho, com o Senhor, vai fechar o inferno. Desde então, a humanidade vai ter a paz, vai ter tudo que é de bom, menos o mal. O mal vai ser banido. Então, a chave tinha que estar em cima para fechar, né? Pensei, meu Deus, o que eu tô pensando, né? A gente fica boba, porque eu pensei, mas que coisa. E tá mesmo para acontecer isso, né? Pensei, que coisa esquisita. Depois a chave, a cruz em cima, do João Paulo II, tem também cruz lá em cima. Não tem?
Só sendo tiara, não lembro. Engraçado, a cruz em cima do brasão significava o triunfo de Cristo que deu a vida por nós para salvar a humanidade. A vitória de Cristo na cruz. O significado é profundo, né? Pense, meu Deus, a cruz em cima, o verde já saiu. Já tem anjos e arcanjos, acho que lado direito, não sei. Lado esquerdo. Lado esquerdo. Maria José. E Maria e José, Sagrada Família, né? Foram eles que ajudou formar Jesus no meio de nós, né? Então seria Maria e José, que é nosso protetor, nossa mãe, né? Que Jesus mesmo deu como nossa mãe para proteger contra todo o mal. Então, do lado direito, Jesus, Maria e José. Aí é o PX. O Pax, em latim. O Pax. É PX. Cristo. Ontem, hoje, Alfa e Ômega. Só conhecido. Alfa e Ômega é Santíssima Trindade, princípio e fim. A cruz em cima é vitória de Cristo sobre o pecado, que nos libertou. E o PX, que é paz de Cristo, Cristo divino e humano, que veio trazer paz para a humanidade. E lá eu tinha que montar, combinar as coisas, colocar as cores no lugar. Ó, minha gente, vocês desculpe, mas essa entrevista dela leva quase 1 hora. Então, nós deixamos para você assistir através do site, né? Ó, no site. Você pode ligar, que está no site, a entrevista inteira. Ela explica bem direitinho, porque agora está faltando 19 minutos para as 4. Temos uma mensagem aqui. Essa mensagem é a crise mundial. Presta atenção, você que está assistindo. Por que os países estão num conflito? Estão mesmo fervendo, porque eles só pensam na ganância, no dinheiro. E aqui explica, dia 24 de 9 de 2008, perto de Jesus eu disse: Senhor Jesus, dai-nos a vossa bênção para mim e a minha família e para todos aqueles que vêm me acompanhando. E também gostaria, Senhor, de saber o que é isso que vem acontecendo com os países mais ricos que vivem só falando em crise. Ouçam com atenção, o céu está falando para o mundo. Você queria ver uma resposta do céu? Aqui explica o que é a crise mundial. Diz: não há nada que seja coberto que não venha a ser descoberto. Jamais deixarei daqui para frente os gananciosos viver como eles querem. Agora serei eu, o dono do mundo, que virei para administrar tudo o que estiver acima da terra. Chega de tanta sujeira e corrupção. Judas, por ser traidor, recebeu o que ele plantou. Virei fazer o mesmo com esses mafiosos. O nervosismo irá abalar muitos países. O descontrole afetará não só os grandes, mas os pequenos também. Para esses que não souberam administrar, que pensam que ainda tem pouco, como os grandes empresários, irão ficar de mãos vazias, e aqueles que vêm confiando em mim, esses sairão do aperto desta miséria humana. Cada um que vier ao meu encontro me pedindo socorro, jamais sairá de mãos vazias. Todos terão o que merece, que é a vida eterna. Por isso, meus queridos filhos, honrem a camisa que vestem. Quero dizer, nunca desista do que venho pedindo.
que é o máximo de respeito para comigo. Olhe que a Santa Missa, que aos poucos sacerdotes vêm me fazendo, dando a mim o máximo de respeito. Somente ali, eu, Jesus, estou por inteiro. É justamente onde posso encontrar a fé, porque o restante já não mais me satisfaz. Quero, sim, respeito e não escândalo. Quero humildade e não exploração. Quero justiça e não desigualdade. A minha casa sempre foi de respeito e não de exploração. Com tudo isto que vem acontecendo, a minha misericórdia continua, mas por pouco tempo. Mas lembre-se que os que se acham dono da verdade, se não mais vêm fazendo como deveriam, pagarão caro. Seja lá quem for. O descontrole por países mais ricos provém da má administração. Nenhum presidente irá controlar mais a crise mundial daqui para frente. A fome ainda vai aumentar. O roubo crescerá assustadoramente. O caso de pedofilia será desastroso, como o diabo quer. Mas tem um limite. E este limite virá tão logo quando bem não esperam. Posso lhe garantir, filhos meus, órfãos vocês não irão ficar. Continue sempre me honrando e me respeitando com as suas vestes e seus modos de simplicidade, porque é assim que mais eu, Jesus, gosto. Amém. Aqui nós temos uma assinatura diferente. Amém e Pedro II. Esse amém não é o amém somente das orações, é o nome de Deus. Um dos nomes de Deus é Amém. Além de Javé, além de Elohim, também Amém. É que nós lemos no Apocalipse, né? Apocalipse fala, isto diz o Amém, Deus, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação, Deus. Então, Amém é um dos nomes de Deus. Amém é uma fórmula também de juramento entre os judeus. Amém, amém, eu vos digo. Está lá na Bíblia, né? Texto grego. Amém, amém. Texto latino. Amém, amém. Amém, o nome de Deus. Amém significa eternidade, verdade. É uma palavra que nasceu no Egito. Significava as pirâmides. O eterno, duradouro como as pirâmides. Dava o nome de Amém para a pirâmide. E os judeus gostaram dessa expressão e deram esse nome para Deus e esse nome para as orações litúrgicas. Por que Jesus aqui usa essa assinatura? Amém e Pedro II são duas assinaturas. O Amém é uma assinatura, nome de Deus, e Pedro II, outra assinatura. É uma assinatura e um juramento. Jesus está dando uma confirmação solene, a palavra viva de Deus e as suas mensagens principais, a missa com respeito ao sacrário, a igreja, templo de Deus, não de exploração, joelhos em adoração. Jesus acrescenta a seu nome, Amém, o nome do profeta Pedro II. É o que ele disse, explicando a razão do seu cargo, ser mais importante que os outros. Ele tem não apenas o cargo, mas também o dom da profecia. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Daí a explicação das duas assinaturas. Em nenhum lugar o céu esteve tão ligado na terra como nas mensagens proféticas da palavra viva de Deus. Quem fala no livro A Palavra Viva de Deus? Jesus e Maria, Santíssima Trindade, os anjos e arcanjos, patriarcas e profetas, Abraão, Moisés, Jeremias, Daniel e outros, São Pedro, São Paulo, Santiago, São João Evangelista, São João Batista e santos da Igreja Católica, Santo Antônio, São Francisco, Santa Joana d'Arc, Santa Luzia, Santa Paulina, Teresa de Calcutá, João Paulo I e II, João 23. Será que precisa mais alguma coisa para provar
para se ver onde o céu está ligado na terra. Daí a razão, amém, e a assinatura, a ligação do céu com a terra. Amém. 11 minutos faltam para as 4 horas. Pois é, aí que está a grandeza do livro A Palavra Viva de Deus, que nenhum outro na terra recebeu a assinatura de Deus. Não sei por que coube a mim, a pessoa, receber a assinatura de Deus, que nenhum deles receberam. Não sei por que, para mim, veio dentro da minha pequena capela os anjos entrar dentro da minha casa e pintar o rosto de Jesus. E para mim veio o maná do céu, que é a Palavra Viva de Deus. Nós temos faltando apenas agora 7 minutos para as 4. O que é que tem aí, Aline? A Dona Judite oferece a próxima música ao Sr. Vicente, pelo Dia dos Pais, amanhã, para todos os pais da Palavra de Deus e todos os padres da Palavra de Deus. Elizabeth de Mourão oferece para o seu pai Demétrio, Sr. Pedro II, em homenagem ao Dia dos Pais. Aparecida de São João del Rei homenageia todos os pais da Palavra de Deus. Também agradecemos a presença da Vânia, da Gráfica de Pinhalzinho, que está presente, e a Elúcia de Porto Alegre também está presente. E a Elúcia oferece a próxima música para Lúcia, Helena, Francisco, Adelaide, Osi e Tânia. E a Cacilda oferece para todo o grupo de São João del Rei e para todo o pessoal da Casa do Eugênio. O irmão Pedro oferece a próxima música para Maria Aparecida de Brasília, Elisandra Santos de Barreiras, para o pessoal de Formosa, do Rio Preto, Edivelto e família da Bahia. E essa próxima música que oferece João Batista, José Roberto, Alex, Eugênio e nós, suas filhas, para o Sr. Pedro II pela passagem dos pais amanhã. E também para Sirlene Selvo, de Belém do Pará, dia 15 estará de aniversário. Quem oferece é a Yara. Então a música agora é presente e passado. Meu filho, olhando pra ti, me sinto emocionado. És como fosse um espelho que recorda o meu passado. Já fui, eu já vi um dia, hoje um pouco envelheci, mas não dou por derrotado enquanto não for vencido. Mas não dou por derrotado enquanto não for vencido. Meu pai até gostaria chegar nesta tua idade. Energia tem de sobra que falta na mocidade. Razão esta minha vida por ter um pai assim, que volta a cantar pra nós numa alegria sem fim. Que volta a cantar pra nós numa alegria sem fim. Meu filho, me diga agora, o que mais chama a atenção? É eu com esta idade, ou é minha inspiração? Talvez nem sabes dizer o motivo da existência. Te digo sem vacilar, é a minha paciência. Te digo sem vacilar, é a minha paciência. Agora entendo o porquê, olhando para o meu rosto. Isto é força de viver, sentindo o mesmo gosto de um jovem como eu sou, buscando só alegria. Meu pai, quero te abraçar por ser minha companhia. Meu pai, quero te abraçar por ser minha companhia. O mundo já vem mudando na sua rota final. Justiça descontrolada, tudo fora do normal. É pai matando seu filho, e filho matando o pai. Meu filho, somos exemplo onde esta canção se vai. Meu filho, somos exemplo onde esta canção se vai.
Então vamos terminar cantando esta melodia, descansando só a noite, esperando um novo dia. Agora são pai e filho, terminando esta canção. Na outra vida estaremos vivendo como irmãos. Na outra vida estaremos vivendo como irmãos. Agora chegou o momento do Padre Tobias abençoar a água. Vamos lá, Padre Tobias. Você que está na sua casa, coloque a mão direita sobre as águas também. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus Redentor e Salvador, pela intercessão de vossa Mãe Santíssima, dignai-vos nos abençoar, e as nossas águas, velas, terços, chaves das casas, chaves dos carros, casas e carros, remédios, alimentos e os oratórios nas casas dos nossos radioouvintes e internautas. Fazei também que a vossa bênção seja derramada em suas famílias, como sinal da vossa presença em seus corações. Por isso abençoai, Pater et Filhos et Spiritus Santo. Amém. Mãe é dia dos pais, né? Mas o pai é um só, viu? Nós todos somos irmãos. Se você amar o seu próximo como eu estou fazendo, como a minha família está fazendo, você também é uma pessoa que vai passar para outra vida. Mas respeite a lei de Deus, viu? Seja lá quem for que estiver debochando de você, escarnecendo, porque você está cumprindo como está na Bíblia, não faz mal. Também rio de Jesus. Nós temos um Pai, e esse Pai será tão logo de nós todos. Então faça aquilo como eu venho fazendo, dando o máximo de respeito, porque você também será um herdeiro tão logo. A quem está nos assistindo através da internet, através das rádios que estão comunicando o nosso programa, com a permissão do céu, se você tem fé, o problema que você tem pode ser resolvido se acreditar. Em nome da Santíssima Trindade, eu vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Boa tarde. Essa última música a gente oferece para Vânia Coelho, do Governador Valadares, que amanhã estará de aniversário. Um abraço e um aperto de mão só se dá a pessoa do bem. Tudo isso faz parte do amor, este amor que vai muito além. Quem recebe este gesto agradece, e quem dá não julga ninguém. Só procura fazer amizade, demonstrando tudo que tem. Só procura fazer amizade, demonstrando tudo que tem. Digo isto por muitas razões. Quando não há mais solução, o amor verdadeiro onde está? Só por isso se perde a razão. Falta fé e falta respeito, muito mais com quem vem sofrendo. Não me diga que isto é mentira, só de fome milhões vêm morrendo. Não me diga que isto é mentira, só de fome milhões vêm morrendo. Os jornais estão anunciando que o perigo rodeia esta terra. Profecia não tem mais valor, só se fala em desastre e guerra. O escândalo não tem mais controle. Onde vamos parar, minha gente? O respeito com Deus acabou.
pouco enxergo que vem pela frente. O respeito com Deus acabou. Pouco enxergo que vem pela frente. Chegará o momento oportuno para quem soube repartir. Está vindo o dono do mundo com os filhos da luz dividir. É a sua grande promessa que nada para os ateus, que vão chorar de tristeza por zombar da presença de Deus. Esses vão chorar de tristeza por zombar da presença de Deus.